Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que nos assistem. Eu vou apresentar hoje o programa de pesquisa Infância e Escolarização, que é desenvolvido pelos grupos Enlacei e GEPSA, em colaboração com o NEPEM. Essa pesquisa é financiada pelo CNPq e pela FAPEMIG. A nossa equipe ela é coordenada por mim, professora Vanessa Neves, e pela professora Maria de Fátima Cardoso Gomes. Nós somos professoras na Faculdade de Educação da UFMG. A nossa equipe é composta por diversas pesquisadoras de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Nós agradecemos com muito carinho algumas pessoas que vêm nos ajudando ao longo desses anos que nós vimos desenvolvendo essa pesquisa. Ângela Barreto, Maria Inês Mafra Goulart, Ana Cristina Pereira, Raíssa Soares, Lori Katz e todas as professoras e coordenadoras e direção da EMEI Tupi, onde nós desenvolvemos a nossa pesquisa. A nossa pesquisa ela é desenvolvida com base no diálogo entre a psicologia histórico-cultural e a etnografia em educação. Nós temos o objetivo de compreender o processo de desenvolvimento cultural dos bebês em um contexto educativo, bebês e crianças pequenas, em um contexto educativo. Nós realizamos essa pesquisa procurando compreender esse processo de desenvolvimento a partir das suas diversas dimensões, desenvolvendo diversos projetos de pesquisa, como eu disse, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, iniciação científica. Essas dimensões estão aí representadas: autonomia, cuidado, subjetividades, numeramentos, tempo, memória, imaginação, enfim, eu vou falar rapidamente sobre cada uma dessas dimensões. Nós desenvolvemos, para compreender esse processo, nós desenvolvemos essa pesquisa em uma escola municipal de educação infantil aqui de Belo Horizonte, denominada por nós, é um pseudônimo, de EMEI Tupi. Nós tínhamos como objetivo acompanhar o mesmo grupo de bebês desde a sua inserção na EMEI Tupi em 2017, acompanhando esse mesmo grupo de crianças até elas saírem da EMEI Tupi aos 6 anos, indo para o ensino fundamental. Seria uma pesquisa que seria desenvolvida entre 2017 e 2022. No entanto, aconteceu a pandemia e nos anos de 2020 e 2021 nós não pudemos realizar a pesquisa, houve todo um processo de fechamento das escolas e também posteriormente, da criação de pequenas bolhas, não era permitida a presença de pessoas alheias ao ambiente escolar. Portanto, nós voltamos em 2022 e realizamos algumas observações, construindo um pouco a memória dessas crianças, do tempo que elas passaram na EMEI Tupi entre 2017 e 2019. Portanto, a nossa pesquisa, o nosso material empírico, ele ficou restrito aos 3 primeiros anos, 2017, 18 e 19. Esse material foi construído por meio da observação participante, 2 a 3 vezes por semana durante esses 3 anos. Os registros foram construídos por meio de filmagens, anotações de campo. Realizamos também entrevistas com famílias e professoras. Os participantes da nossa pesquisa foram 12 bebês, na turma original, em 2017, e suas professoras, 7 em 2017, 5 em 2018 e 2 professoras em 2019. Além das professoras, nós também tivemos a presença das auxiliares de turma, uma em 2017 e uma que ficou ao longo de 2018 e 2019. A gente começa falando um pouco dessa pesquisa, ressaltando a questão ética na pesquisa com crianças e bebês. A gente vem construindo uma compreensão da ética do cuidado, que é uma ética relacional, que se constrói tanto, ou se construiu, tanto no momento em que nós estávamos em campo, filmando e anotando e acompanhando a turma, e uma ética que primou
pelo respeito incondicional ao outro, mas também uma ética do cuidado que vai se construindo à medida que nós nos aproximamos e reaproximamos e assistimos novamente às filmagens que nós construímos entre 2017 e 2019. Todas as nossas decisões de pesquisa, elas estão baseadas numa ética de respeito e de cuidado incondicionais a essas pessoas com as quais nós tivemos o privilégio de dividir o cotidiano ao longo desses 3 anos. A gente vem conversando e desenvolvendo essa ética e falando um pouco sobre ela em alguns artigos que estão aí né, na parte de baixo aí do slide. Uma outra dimensão, antes de eu começar a falar sobre cada uma daquelas dimensões do desenvolvimento cultural dessas crianças, é a dimensão que a gente vai começando também a perceber e a desenvolver melhor a dimensão da observação participante, do processo de construção do material empírico, envolver dimensões que são essenciais, que se iniciam no cuidar, como eu disse, uma ética do cuidado, que inclui a observação, a participação, a reflexão, a imaginação, a criação. São princípios da nossa forma de construção do material empírico que tem como um dos seus eixos fundamentais processos de tomada de consciência das pesquisadoras em relação ao que vem sendo construído e pesquisado e foi pesquisado junto às crianças entre 2017 e 2019, mas também a partir do visionamento das videogravações do nosso material empírico. Em todos os momentos, nós precisamos cuidar daquilo que nós estamos observando, participando, refletir sobre aquilo que está sendo observado, daquilo que foi participado, e também imaginar e criar formas de analisar e também de representar o nosso material empírico. São questões que vão nos envolvendo e propiciando tomada de consciência, tanto nos momentos de pesquisa em si, da construção do material empírico, mas também uma tomada de consciência a partir do momento em que nós refletimos coletivamente em nossos grupos de pesquisa. E aí, agora eu vou começar a falar desde o início, como tudo começou na EMEI Tupi, junto com aqueles bebês, aquelas professoras e também com as famílias. Nós procuramos compreender como foi o processo de inserção dessas pessoas nessa turma de berçário em 2017, como as vivências dessas pessoas se entrecruzaram no cotidiano institucional. Nós conseguimos perceber, a partir da pesquisa de mestrado da Virgínia Oliveira, diversas dimensões e diversas perspectivas, diferentes perspectivas. Por exemplo, das famílias, nós compreendemos que para elas houve um processo de adaptação que ajudou mais as próprias famílias do que aos próprios bebês. Os 2 dias em que os bebês ficaram junto com suas famílias e as professoras na EMEI Tupi, para as famílias foi essencial, porque nesses momentos elas puderam conhecer algumas rotinas institucionais, conhecer as professoras e também conversar um pouco com elas. Uma outra dimensão que é destacada pelas famílias foi a dimensão da saúde. Muitas questões relativas não apenas a gripes, viroses comuns, mas também em particular, uma bebê, a Simone, que teve que ser internada justamente por essas viroses que se desenvolveu numa doença um pouco mais séria. Então, são questões que afetam muito as famílias e, portanto, também os bebês e professores. Para as professoras e direção, coordenação da escola, a adaptação dos bebês ela aconteceu a partir de 2 dimensões. Reconhecendo inicialmente a instituição, a escola, como um local seguro e confortável, mas também foi necessário a adaptação aos horários institucionais, aos horários de alimentação,
aos horários de sono, aos horários que são colocados para o uso coletivo daquele espaço. Por outro lado, para os bebês, o processo de inserção, ele aconteceu por meio de encontros, observação, exploração do contexto, também houve choro, sono, adoecimento e interações com professoras, artefatos e outros bebês. Esse processo de inserção, para nós do grupo, ele é compreendido não apenas como uma adaptação, em que o bebê ou a sua família precisa se adaptar, se conformar à rotina institucional, mas também um processo de inserção em que os bebês se transformam nesse processo, se desenvolvem, mas também o berçário, a instituição, a escola, também se transforma e também se desenvolve a partir da entrada desses novos sujeitos naquele contexto. Então, é um processo de dupla entrada, tanto dos bebês se transformando, mas também das professoras, famílias e o próprio contexto se transformando a partir da inserção dessas novas pessoas ali naquele contexto. E aí a gente vai focar um pouco nos processos, nos encontros entre os bebês e o que isso foi suscitando em relação ao seu desenvolvimento cultural. Essa é uma cena que nós denominamos Dança dos Bicos, um evento que aconteceu logo no primeiro dia, nesses 2 primeiros dias de inserção dos bebês, desse processo em que as famílias e bebês estavam juntas. No primeiro dia, Maria e Paulo se encontram. Eles se olham, eles estão engatinhando, há mães e pais naquele contexto, professoras sentadas também no chão, junto com todas as famílias e bebês. Maria e Paulo, eles se olham e, ao se olharem, eles se engatinham um em direção ao outro. Nesse processo, o Paulo se aproxima um pouco mais, a Maria está com o bico na boca, o Paulo puxa o bico de Maria. E, para minha surpresa, que estava observando aquele contexto nesse dia, junto com a Luísa e a Virgínia, pesquisadoras do grupo, para nossa surpresa, a Maria não chora. A Maria balbucia, o Paulo tenta colocar o bico de volta, a Maria acompanha os movimentos da mão de Paulo, ela abre a boquinha tentando receber o bico de volta, mas por uma questão também de incompletude motora, né, uma incompletude como uma virtude, tal qual a Maria Clotilde Rossetti Ferreira nos apresenta, essa incompletude motora não permite que Paulo consiga colocar o bico de volta. Contudo, faz com que o encontro entre os bebês continue. Eles continuam tentando se receber, a Maria continua tentando receber o bico, eventualmente ela recebe o bico de volta, depois ela tenta pegar o bico de Paulo, enfim, acontece um encontro que promove e provoca o desenvolvimento em suas diversas dimensões, o desenvolvimento afetivo, cognitivo, inserido naquela cultura daquele berçário por meio de diversas linguagens em uso que ali estão. É um desenvolvimento que é integral e não apenas de diferentes habilidades entendidas como separadas de um processo mais amplo. Uma outra dimensão que também foi muito importante foi a construção pelas professoras em suas práticas educativas de uma autonomia e proteção nas vivências que foram construídas junto com os bebês. Ao mesmo tempo em que as professoras, por meio das suas práticas, procuravam fazer com que as crianças pudessem se movimentar de acordo com seus próprios interesses, pudessem procurar os brinquedos, os artefatos que as interessavam, por outro lado, elas também se preocupavam muito com a proteção dessas crianças, para que elas não se machucassem, para que elas não machucassem umas às outras.
E isso nessa imagem que está presente na dissertação da Luísa Cortese, a gente tem uma piscina de bolinha, a Valéria e a Lúcia dentro dessa piscina porque elas quiseram ficar ali e ao mesmo tempo elas estão tentando sair. E a professora conversa, e isso, põe a mãozinha, tenta sair, você consegue. Ao mesmo tempo em que há um incentivo verbal dessas professoras, há também uma preocupação que pode ser percebida pelos colchões que estão colocados ao redor da piscina de bolinha. Se por um acaso a Lúcia ou a Valéria ou outro bebê se desequilibrar, elas não vão se machucar, elas vão cair em cima de uma superfície macia. E, por outro lado, também, ao mesmo tempo em que esses colchões estão ali protegendo a piscina de bolinha, Maria, que está aqui deitada nesse colchão, ela começa a puxar esse colchão e a usá-lo como um carrinho, puxando e brincando como se fosse um carrinho de empurrar, né, bebês. Então, há um processo também de transformação desses artefatos que estão colocados pelas professoras a partir de determinadas concepções naquele contexto. Uma dimensão também que é fundamental e que a gente está tentando compreender melhor, pensando nessa dimensão, talvez até como uma atividade guia do desenvolvimento das crianças, é o processo de imitação. A imitação não apenas como uma mera cópia do movimento do outro, mas um movimento de apropriação do que afeta aquelas crianças naquele contexto e um processo de criação de movimentos que espelham aquilo que tocou, aquilo que afetou aquelas crianças. Então, nesse primeiro quadro aqui, a gente tem Simone e a professora Verônica e outros bebês. A professora começa a cantar, a Simone começa a balbuciar, ela pega uma criança, assim como a professora está com um bebê, né, está com a Valéria no colo, a Simone também pega uma boneca de brinquedo, ela começa a se balançar. Quando a partir da canção que a Verônica começa a cantar. Simone balança e aí a Verônica também se balança. Então, há um processo de construção interativo que é dialógico, que é conjunto. Não apenas as bebês imitam as professoras, mas as professoras também, no processo interativo, também continuam esse processo de imitação. Portanto, aqui também a gente tem os afetos, a cognição social situada, sendo construída numa cultura do cuidado daquele berçário por meio das linguagens em uso que vão sendo construídas naquele contexto. Nesse quadro aqui da direita, a gente tem numa outra instituição que também inicialmente fez parte da nossa pesquisa e com a qual a gente também, na qual nós também observamos o cotidiano em 2017 e 2018, a EMEI Ciranda, também temos uma criança, a Melissa, que coloca, e como ela está aproximadamente com 2 anos de idade, ela também coloca 2 colegas para dormir no parquinho e fazendo os mesmos gestos que as professoras faziam quando a colocavam para dormir. Então, há um processo também de criação, de reelaboração criativa, em que a apropriação de significados importantes de uma rotina que toca esses bebês e que é reinventada, reelaborada, junto às crianças em momentos de brincadeiras. E por isso que é uma brincadeira, né? A dimensão da imaginação sempre presente. Uma outra dimensão que também nós temos procurado discutir, debater, avançar teoricamente é a dimensão do cuidar. O cuidar é uma dimensão fundamental quando a gente está discutindo as políticas de educação infantil, a indissociabilidade entre educar e cuidar, mas também tentando avançar um pouco para discutir o cuidar como o fundamento da nossa humanidade.
a partir do cuidado que recebemos do outro, nós nos tornamos humanos. Nós nascemos, claro, com duas pernas, dois braços, olhos, boca, nariz, mas nós nos tornamos humanos a partir do cuidado que a gente recebe, a partir do olhar que vem do outro. E é nesse processo que essas crianças, esses bebês, são inseridos ao estarem em um contexto coletivo de cuidado e educação. A gente tem procurado discutir o cuidar a partir tanto da tese de doutorado da Elizabeth Souza também, mas também apareceu na tese da Helenice Silva, a dimensão do cuidar, a dimensão numa dimensão relacional que acontece entre as pessoas, mas também numa dimensão mais ampla, compreendendo o cuidar também nas políticas públicas de educação infantil e também pensando numa sociedade de uma maneira mais ampla, que se constitui ou que se pretende também democrática. Portanto, o cuidar tem sido pensado por nós nessas dimensões. E aí a gente focaliza aí também no trabalho da Helenice Silva e também no trabalho da Elizabeth Souza, a participação de uma bebê em particular em ações e rotinas de cuidado, algo que ela vai apropriando numa cultura em que o cuidado estava presente, o cuidado entendido aqui como a percepção da necessidade do outro, o reconhecimento afetivo e cognitivo da necessidade do outro e a decisão afetiva e cognitiva de atender a essa demanda, a esse pedido que vem do outro. Uma demanda de carinho, uma demanda de sorriso, e como que essas demandas são ou não acolhidas pelos outros, né, bebês e professoras. E em alguns momentos, essa possibilidade, esse ato de cuidar, ele é acolhido pelo outro, ele é aceito, e então o ciclo de cuidados se completa. Eu estou conversando aqui com uma autora do campo da enfermagem, a Nel Nodens. E aí a gente tem, né, a Maria estava cuidando, dando um beijo no Henrique, que estava no colo de uma professora, a Cris, e agora a mesma bebê, ela também oferecendo uma comida imaginária para o Carlos, que estava sentado num carrinho de bebê. Ela mexe a colherzinha numa vasilhinha, assim como com os mesmos gestos que as professoras faziam para esfriar a comida no momento de alimentação. Então, a gente vê a dimensão da imitação como sendo fundamental. Esses movimentos, ela os repete à própria maneira e oferece a comida para o Carlos. O Carlos inicialmente não gostaria de brincar de comer, mas ele aceita, ele percebe o quanto isso é importante também para a própria Maria. E ele aceita ser cuidado por Maria, e ao aceitar, ele também cuida de Maria. Então, é um ciclo que vai se repetindo em diversos atos ao longo do ano de 2017, dos anos de 2017, 2018 e 2019. Essa dimensão também do cuidado também foi observada por Larissa Ribeiro em sua tese de doutorado. Aqui nós trouxemos o exemplo de fazer o neném dormir, que é uma dimensão, como eu comentei anteriormente, fundamental na rotina dessas crianças ao longo desses 3 anos, e como que essa rotina cultural, ela vai sendo apropriada pelas professoras e pelos bebês também em momentos de brincadeira, como a gente está vendo aqui nesta imagem. Uma outra dimensão que também é fundamental quando a gente pensa no desenvolvimento cultural dos bebês é o processo de inserção dessas crianças no universo da leitura e da escrita, em uma cultura que nós todos sabemos é uma cultura grafocêntrica. Portanto, alguns elementos, algumas dimensões
da leitura e da escrita foram fundamentais na constituição da subjetividade desses bebês. Alguns eventos de letramento nós podemos analisar, tanto no trabalho da Isabella Domenici, como também no trabalho da Kelly Penafiel, a inserção, a participação, a importância que a leitura e a escrita, os momentos de leitura literária, teve na constituição da subjetividade de vários bebês. Em particular, a gente está pensando aqui na Valéria, que sempre se interessou muito por ler e escrever, à sua maneira, claro, tanto na própria escola, mas também nós percebemos que isso era muito presente na sua família a partir das entrevistas que nós realizamos. A Kelly Penafiel, ela desenvolveu um conceito, ela junto com a professora Maria de Fátima Cardoso Gomes, um conceito, um par dialético que nós estamos desenvolvendo, que se relaciona às vivências e letramentos. A vivência sendo um conceito fundamental em nossa discussão na psicologia histórico-cultural, com os conceitos que Vygotsky vinha trabalhando, né, que a gente vem estudando, em que a vivência é compreendida como a unidade, uma das dimensões dela, compreendida como uma unidade entre pessoa e meio. Sendo assim, uma mesma situação de desenvolvimento proposta pelas professoras, uma mesma situação social de desenvolvimento, aqui nesse caso, a professora coloca vários livros na piscina de bolinha, ela retira as bolinhas e coloca vários livros, ela é apropriada, significada de diferentes maneiras pelos bebês. Aqui a gente tem o Paulo, ele comendo os livros, ele não se interessou por folhear, olhar as imagens. A gente tem o Henrique, que ele ficou um pouquinho na piscina e depois saiu, não se interessou por aquele momento, não foi significado por ele como algo importante, como algo significativo. E, por outro lado, a gente tem a Lúcia. Numa mesma situação, ela fica por mais de 5 minutos absorta em folhear as imagens, tentar construir-se balbuciando, passando as páginas de um livro. Então, numa mesma situação, a gente tem diversas possibilidades de desenvolvimento, e essas possibilidades podem ou não se realizar. E o conceito de vivência nos ajuda a pensar um pouco nisso. Não é a pessoa apenas, não é apenas o meio, é a unidade que se forma com essas duas dimensões que vai se transformando ao longo do tempo. Não é apenas a pessoa que se desenvolve, mas o contexto no qual ela está inserida, o meio, também se desenvolve e se transforma. Uma outra dimensão que também é fundamental em nossos estudos, nas nossas investigações, é a dimensão da atividade de brincar. Aqui no caso, vou apenas pegar uma delas, né, que foi a Brincando de Roda, que foi uma brincadeira que começa a se desenvolver no berçário e que tem continuidade ao longo de 2018, e que é fundamental para essas crianças. Aqui no caso, elas estão com 2 anos e meio, mas que começa lá no berçário em 2017, com elas apenas com 11 meses, 1 ano, começando a levantar e segurando as mãos umas das outras para brincar de roda, algo que é fundamental para essa turma. Uma outra dimensão que também é fundamental no desenvolvimento cultural do ser humano, em particular aqui nesse caso, dos bebês que nós investigamos, foi a constituição de vínculos sociais e afetivos. Essa dimensão foi investigada pela Viviane Silva em sua tese de doutorado. A construção de possibilidades de vínculos de amizade, de vínculos de brincadeiras entre as crianças, e como isso foi fundamental na constituição da subjetividade dessas crianças, delas se reconhecerem como parceiras de brincadeiras umas das outras e
se perceberem como pertencendo ao contexto, à cultura daquele berçário, daquela turma, naquela escola municipal de educação infantil. A dimensão da construção dos vínculos é fundamental para essas crianças ao longo desse tempo. Também fundamental é a discussão das relações de gênero. Essa foi uma discussão que nós iniciamos ano passado, tem 2 anos, na verdade, e que foi discutida pela Camila Matos em sua dissertação de mestrado. Compreender que as crianças constroem as suas subjetividades também com marcadores de gênero, marcadores sociais que são fundamentais de gênero e de raça. E a gente, nesse trabalho, a gente discute como as crianças constroem suas feminilidades e masculinidades na relação com umas com as outras, e como isso é, por vezes, normatizado, no sentido de que, por vezes, elas seguem alguns padrões da nossa sociedade do que seria ser menino e menina, e por vezes também essa construção ela é atravessada por movimentos que contradizem ou que trazem dimensões multifacetadas para essas mesmas feminilidades e masculinidades ao longo das brincadeiras que vão acontecendo, que elas vão construindo umas com as outras. Uma dimensão também que foi fundamental no desenvolvimento cultural desses bebês e dessas crianças foi a construção da autonomia dos movimentos psicomotores, a apropriação da marcha, a apropriação de movimentos que vão além do motor, da dimensão motora em si, per si, mas uma dimensão que envolve a subjetividade, que envolve a afetividade e a cognição, o pensamento. Então, aqui a gente tem o Danilo, ele acabou de escorregar, e quando ele consegue escorregar, ele comemora, ele estende os bracinhos e fala: eu sou pequenininho, mas eu consegui. Essa alegria da conquista que é demonstrada tanto pelos gestos de Danilo quanto por sua fala, ela foi investigada por nós como uma surpresa. Eu que filmei esse evento, e me surpreendeu essa comemoração. E nós quisemos, né, eu junto com a Fabiola Ribeiro, em sua dissertação de mestrado, nós fomos tentar entender por que ele ficou tão feliz em algo aparentemente tão rotineiro quanto descer um escorregador. Ao fazermos uma análise retrospectiva desse processo, nós compreendemos que Danilo, ele era uma criança gêmea, né? Ele e a irmã dele são gêmeos, no mesmo berçário, e o processo de construção da sua autonomia psicomotora foi um pouco mais desafiadora. Todos os pequenos movimentos, como rolar, ficar em pé, engatinhar, ficar em pé, conseguir andar, foram conquistados lentamente e com muito esforço da sua parte. Em todos os momentos a gente percebia o Danilo olhando, pensando, estendendo os seus bracinhos lentamente para tentar conseguir realizar determinados movimentos. E com o escorregador não foi diferente. Essa é uma cena de 2019, mas em 2018 nós temos eventos em que ele tenta descer e ele não consegue. Ele tenta descer, a professora ajuda. Ele tenta descer e uma colega, né, a Maria, o auxilia. E nesse evento aqui, de 2019, ele tenta por várias vezes subir no escorregador. Quando ele consegue e finalmente consegue deslizar, ele comemora, e comemora muito. Eu sou pequenininho, mas eu consegui. Então é algo que para ele, de fato, envolve a afetividade, o pensamento, mais uma vez inserido numa cultura do cuidado de professoras que acolheram e souberam esperar
o seu momento, o momento de Danilo, o momento da sua conquista. Então, isso para ele realmente foi muito significativo. Uma dimensão que nós também buscamos analisar é a dimensão dos artefatos culturais, a dimensão da interação com esses artefatos, da apropriação dos significados desses artefatos ao longo do tempo. Essa é uma dimensão que é desenvolvida pela Alice Macário e pela Jaqueline Gonçalves. Aqui à esquerda, a gente tem a pesquisa de Alice numa instituição, numa creche comunitária em Juiz de Fora. Bebês interagindo a partir da cortina azul que estava ali na sala, como um artefato de proteção contra a luz solar para o momento de sono, descanso dos bebês. E como essa cortina, ela provoca inúmeras brincadeiras de esconder, rachar, de puxar, de atravessar esse tecido maleável. Uma cena parecida, um evento parecido que nós estamos no momento analisando de uma maneira contrastiva, aconteceu aqui na Emeitupi, essa cena aqui da direita, em que a professora Rita, ela constrói uma casinha de brinquedo junto com as crianças, porque era algo muito importante na rotina cultural daquela turma, e as paredes dessa casinha são feitas com tule branco transparente. As crianças começam a brincar de casinha, mas também começam a atravessar essa parede em encontros diversos. Elas atravessam, elas sorriem, elas vão e voltam. Em um movimento de apreciação estética, uma dimensão fundamental para essas crianças. É a sensação que elas têm ao poder atravessar uma parede, que normalmente em suas casas e mesmo na escola, as paredes não são atravessáveis. E neste caso, na parede da casinha, elas conseguem atravessar. Então é algo que também marca o processo de desenvolvimento dessas crianças. Como eu tinha dito também, a brincadeira, a atividade de brincar, ela é fundamental porque ela tem a dimensão da ação, da imaginação, da criação. Essa dimensão foi analisada pela Jaqueline Gonçalves em sua tese de doutorado, e aqui a gente tem uma cena em que Simone e Larissa, elas brincam com uma caixa de papelão, e essa caixa é transformada em inúmeras coisas. Ela é transformada em banheira, em piscina de bolinhas, em cesto para guardar brinquedos. Ela se transforma também numa proteção contra um lobo mau imaginário que vai pegá-las. Então, elas conseguem, a partir da ação, da imaginação, da criação, construírem diversos significados, se apropriarem dessa caixa a partir de uma história que foi construída ao longo do tempo com essa turma. Por exemplo, ao transformarem a caixa em piscina de bolinhas, elas estão rememorando, relembrando, reelaborando vivências que aconteceram no berçário em 2017. Neste evento, 3 anos depois, esse evento aconteceu em 2019, a piscina de bolinhas é algo ainda muito importante para essas crianças. Portanto, a atividade de brincar, ela envolve ação, imaginação, criação e memória também dessas crianças, aquilo que foi significativo para elas ao longo do tempo. Uma dimensão também que foi investigada pela Virgínia Oliveira é a dimensão do tempo, a dimensão do tempo social, um tempo que é construído nestes 3 anos, que envolve não apenas o tempo linear, cronológico, mas também o tempo da duração, o tempo da oportunidade, que é o kairos, e também o tempo singular, subjetivo, que é o aion. Essas dimensões que a gente procurou representar por essa fita de Möbius, né? É impossível falar do tempo cronológico sem pensar na singularidade, na subjetividade dessas pessoas, sem pensar na duração que
diferentes eventos têm para diferentes crianças, para além da duração estritamente cronológica. É importante a gente pensar o tempo social daquela que as crianças passaram nesses 3 anos, não apenas como uma rotina, como algo regular, mas como algo que vai sendo construído e reimaginado e vivenciado por, pelas crianças de diferentes maneiras, a partir de diferentes perspectivas e a partir desse entrelaçamento dessas diferentes dimensões do tempo. E também uma dimensão, como eu comecei a falar anteriormente, né, quando a gente falou das dimensões do cuidar, observar, participar, refletir, imaginar, criar, tendo como princípio a tomada de consciência das professoras, das pesquisadoras, das crianças, a gente pensa que o nosso objetivo inicial foi a, o registro do desenvolvimento cultural de bebês. Mas, ao longo do tempo, foi possível que nós percebêssemos também que o próprio grupo, que as próprias pesquisadoras também se desenvolveram no processo de pesquisa, nessa tomada de consciência. Então, nós temos aqui os encontros com os bebês, eles provocaram diferentes vivências em nós, pesquisadoras. E isso foi possível observar a partir de diferentes eventos de brincadeira de roda, em que, por vezes, nós filmamos um evento, mas naquele momento a gente não teve consciência desse evento, a partir de um outro evento no ano seguinte. Esse evento aqui, esse inicial, foi em 2017. Em 2018, a roda acontece e é percebida pela pesquisadora, mas ela não entende ainda o que está acontecendo, como crianças tão pequenas começam a brincar de rodas. Como isso começa a chamar a atenção da pesquisadora, nesse caso é da Helenice Silva, como posteriormente ela começa a filmar essas brincadeiras acontecendo ao longo do tempo de 2018, e como que, num outro evento, ela vai atrás dessas brincadeiras, a pesquisadora vai procurando essas brincadeiras em seu material empírico. Então, como que há um processo de tomada de consciência das pesquisadoras, tanto na, no processo de construção do material empírico, mas também, posteriormente, ao analisarmos as filmagens mais de uma vez. Então, é um processo sobre o qual nós temos nos debruçado inúmeras vezes. Uma dimensão que também tem sido alvo de nossas investigações, e aqui em particular da Kelly Penafiel e da Maria de Fátima Cardoso Gomes, é o uso do banco de dados. Retomando lá do nosso início, nós temos um material empírico composto por anotações de campo e quase 900 horas de filmagens. E o processo agora do grupo é de retomar essas filmagens com diferentes questões e retomando e buscando novas possibilidades de análises. Portanto, o nosso banco de material empírico, nosso banco de dados, ele tem nos propiciado diferentes reflexões e diferentes formas de criar diferentes análises, como eu disse. Uma dimensão que também, envolvendo aí também a dimensão da imaginação e da criação no processo de pesquisa, foi a construção por Maria de Fátima Cardoso Gomes de um construto teórico-metodológico, o afeto, cognição social situada, culturas, linguagens em uso, para a compreensão do desenvolvimento cultural dessas crianças, compreendendo essas dimensões entrelaçadas, como essa figura procura mostrar, não como dimensões separadas, mas integradas, formando uma unidade. E, por fim, finalizando essa apresentação
do nosso programa de pesquisa, nós temos avanços, desafios, perspectivas. Nós temos, e elas estão entrelaçadas. O método da unidade de análise em Vygotsky, quando a gente pensa a vivência, pessoa e meio, quando a gente começa a desenvolver a autonomia e a proteção para pensarmos as vivências dessas crianças naquele contexto, ou pensarmos a percepção afetiva e a ação psicomotora para compreendermos o processo de imitação, e para esse último construto teórico-metodológico, afeto, cognição social situada, culturas, linguagens em uso, são tentativas que temos feito de compreender e de nos apropriarmos desse método da unidade de análise, e podemos e precisamos avançar. A pesquisa com bebês, ela tem propiciado diversas reflexões em nosso grupo. O que representa estarmos juntos com bebês, crianças, até um ano e meio de idade? O que podemos pensar em relação de semelhanças, diferenças, às pesquisas com crianças com idade mais avançada, crianças pequenas e crianças maiores? Também temos tentado construir, aí, já pensando na continuação desse programa, e que se chama, né, Desenvolvimento Cultural em Contextos Coletivos, a busca pela análise contrastiva em diferentes instituições, como eu mostrei com os artefatos culturais numa instituição em Juiz de Fora e na EMEI Tupi, com os atos de cuidado na EMEI Tupi e na EMEI Ciranda, buscando trazer à tona diferentes dimensões que talvez nós não tenhamos percebido inicialmente. Uma dimensão também que nós precisamos avançar é a dimensão da formação de professores. Ao longo desse tempo, nós realizamos alguns ciclos de estudo com as professoras da EMEI Tupi, mas isso aconteceu ao longo de 2020, foi um processo muito interessante, que nos ajudou a pensar, em particular, a dimensão da atividade de brincar, mas que nós precisamos e podemos avançar mais. O que esse nosso material empírico, o que essas nossas pesquisas podem avançar, podem ampliar a dimensão da formação de professores. E, por fim, eu destaco as elaborações teóricas que nós vimos fazendo ao longo do tempo e que podemos também avançar. Então, é um pouco isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mais uma vez, agradecer as professoras, coordenadoras, famílias da EMEI Tupi, a direção da EMEI Tupi, agradecer o financiamento da FAPEMIG, do CNPq, e, é claro, dos grupos e das pesquisadoras que estão conosco no Enlacei, no GEPSA e no NEPEI.